Boa noite a todos, que alegria ver vocês aqui novamente. Minhas lives desde o quê? 2020, eu tava aqui lembrando, são 4 anos, meu Deus do céu, como passa rápido. Eu comecei na pandemia, com aquela história toda de ficar em casa. Eu falei, vou começar a fazer live como todo mundo tá fazendo e nunca mais parei. Live sempre sobre zumbido, para que a gente possa passar informações sempre baseadas em evidências científicas, tirar dúvidas das pessoas, principalmente das pessoas que têm zumbido, porque a gente sabe realmente o quanto essas pessoas têm dificuldade de encontrar profissionais que se dediquem ao estudo e ao atendimento ao zumbido e que passem informações corretas, informações baseadas na ciência e que tragam uma certa esperança, um certo alívio, ao invés de trazer desconforto e fazer com que tantas pessoas ouçam ainda que zumbido não tem tratamento, zumbido não tem cura, de que zumbido não tem o que fazer, né? Tudo isso são frases que deveriam estar enterradas e até hoje a gente sabe que existem profissionais que ainda falam esse tipo de aberração e a gente quer criar aqui uma aliança grande, não só com as pessoas que têm zumbido, mas também com os profissionais, para que a gente levante essa bandeira, para que a gente fale justamente o contrário, que o zumbido tem tratamento, que o zumbido é possível ele entrar em remissão total, é possível ele desaparecer e é possível também você ter um zumbido e ficar bem, ter qualidade de vida, você ter uma vida completamente normal, mesmo tendo zumbido. Então eu vou dar aqui um boa noite para os meus seguidores, deixa eu dar uma boa noite aqui, minha querida amiga já entrou. Boa noite a Juca Malé, Sociurdi, fisioterapeuta Jéssica Fernandes, doutora Miliane Chiodelli, a Flavelissa Correa. Gente, vocês usam cada nome, fica a língua enrola aqui. A doutora Juliana Otorrino, tudo bem? A Josiane, tem várias pessoas aqui. Querida Ana já entrou, já chamo vocês. O Saulo, querido, um abraço. Físio Emilson, tem muitos profissionais aqui, viu? Muitos profissionais. Márcia Sampaio, boa noite, sejam muito bem-vindos. Nossa, a gente já tá com 60 pessoas aqui, sem eu chamar as minhas duas convidadas especiais, que eu escolhi assim a dedo pra montar essa equipe aqui multidisciplinar. Porque imagina, uma fono, uma psicóloga e uma fisioterapeuta aqui pra conversar com vocês. Então, o tema de hoje é como parar de sofrer com o zumbido, mas claro, a gente vai estar aqui abertos para ler perguntas também, para quem quiser fazer, comentar alguma coisa também, sejam sempre bem-vindos, tá? Deixa eu chamar aqui as minhas queridas amigas, convidadas. Ora, a Lisiane, deixa eu ver se eu acho ela aqui, peraí, achei. As duas. Olá! Entrou, oi, vira a câmera. Ai, foi! Ai, erros dos bastidores, sempre tem que ter, né? Senão não tem graça. Pagando mico. Meninas, eu tô muito feliz. Primeiro porque é a minha primeira live de 2024, né? Janeiro eu sempre deixo um pouquinho para descanso, para as férias. E este ano vai ser uma live por mês, né? Porque, nossa, antigamente era toda semana uma live. Depois eu passei para cada 15 dias. Eu falei, não, gente, o período da live acabou um pouquinho, né? Então, mas vamos manter alguma coisa. Então, pelo menos uma vez por mês a gente vai fazer lives aqui. Então, vocês são as minhas primeiras convidadas. A gente tá montando uma equipe aqui, multidisciplinar. Na verdade, multidisciplinar não, interdisciplinar, né? Porque a gente se conversa. Então, primeiramente, muito obrigada por vocês terem aceitado o meu convite. Vamos transformar essa noite aqui uma noite de esperança, uma noite de transformação para a vida dessas pessoas. Então, eu gostaria de pedir para que vocês se apresentassem, né? Eu vou começar com a letra A, né? Sempre do alfabeto. A Ana, eu acho que você era a primeira lá da chamada da escola, sim, não é verdade? Sempre a primeira. A Lisiane já era mais lá pro final, né? Então, assim, Aninha, querida, se apresente e fale um pouco do seu trabalho e, logicamente, falar um pouco de você, mas também do seu trabalho de uma forma resumida aí para os nossos seguidores aí saber quem é você. Tá bem. Boa noite, Karina. Boa noite, Liz. Que honra estar aqui nessa live.
na primeira do ano, né? Eu e Karina já trocamos algumas figurinhas esse ano no podcast que a gente gravou, acho que tem uns 15 dias, mais ou menos, né, Karina? Que foi delícia e vai entrar no ar Maravilhoso! logo, logo. Tá nas plataformas de áudio, vai entrar o vídeo no YouTube, vai estar no Spotify, se você quiser, se você escuta por lá, essa musa master vai estar lá conversando comigo sobre zumbido. Para quem não me conhece, eu sou Ana Luísa Caldas, eu sou fonoaudióloga, sou neurocientista, faço doutorado em neurociências, fiz mestrado em neurociências, tudo com o zumbido. E apesar de que tem gente que ainda fala pra gente que não tem o que fazer, né, Karina? Dá vontade de rasgar a tese, rasgar a dissertação, né? Dá vontade de rasgar o diploma, mas a gente não faz isso porque a gente sabe que a gente está certa. Então, a gente insiste e continua. E é como a Karina falou no começo, a gente levanta aí essa bandeira de trazer informação de qualidade para as pessoas, de trazer informação de como é que a gente pode trabalhar. Existem algumas maneiras de trabalhar e essa equipe aqui só mostra isso, né? Karina Físio, eu fono, Liz, psicóloga e fono também, né? Que também atua com aparelho auditivo e reabilitação vestibular, se eu não me engano. Então, é um prazer estar aqui, uma honra estar aqui. Eu assisti muito as suas lives na pandemia e eu concordo muito com o que você falou. A época de live toda semana, aquela coisa, parou. Mas a gente acha que ainda vale a pena vir aqui trazer essa informação de qualidade para vocês. Eu, por exemplo, eu faço a quarta do Zumbido, que é na quarta, porque eu não vou competir com Karina, que é maluca, né? A Karina faz Não, eu queria ter dela. com medo, hein? Competir com você, minha amiga. Vai pra Comunicadora nata. Ia ser difícil. E aí eu digo, vou para as minhas quartas, que é a quarta do Zumbido, que é onde eu avalio pessoas gratuitamente. Ano passado a gente fez, no mês do Zumbido, em novembro, a gente fez o desafio. Karina participou de uns dias, foi terapia gratuita para as pessoas. Foi muito massa, assim, mais de 200 mil pessoas tiveram participação. E esse ano vai ter em breve, daqui a pouco vai ter também. Liz, com você, querida. Fale aí, minha amiga, que eu tive a oportunidade de ir lá no fim do mundo, onde Judas perdeu as botas, eu e a Liz fomos para o Quirguistão dar uma aula no Congresso Mundial de Zumbido, mostrar, olha, não é por nada não, mas assim, a organização do Congresso Mundial, a organização falou que a melhor mesa, o melhor período foram as aulas dos brasileiros. Então, assim, gente, a gente tem borogodó, né? A gente sabe fazer o negócio. Então, as nossas aulas foram incríveis e foram super elogiadas. E próximo ano, aliás, esse ano, em setembro, estaremos na Polônia. Eu vou falar no congresso da Polônia, a Liz também vai falar, levando aí o nome, né, dos brasileiros, mostrar aí que a gente tem um diferencial. Quando a gente fala em zumbido, realmente não tem igual como os brasileiros. Tem pacientes que falam, eu vou para a Alemanha. Eu falo, não vai, porque realmente não tem nada igual como no Brasil para tratamento do zumbido. Então, a gente tem que perder essa coisa de síndrome de vira-lata. Em relação ao zumbido, a gente manda muito bem. Liz, fala aí, minha querida. Primeiro, eu quero avisar vocês que eu não estou enxergando nenhuma de vocês, tá? Minha tela aqui ficou eu e preto. Bem. Mas a gente tá te ouvindo e tá te vendo, então tudo bem. Tá maravilhosa. Se vocês tiverem, né, assim, tem que falar mesmo para eu poder saber que é a minha vez. Mas, enfim, para quem não me conhece, eu sou Lisiane Holdefer, eu trabalho com zumbido há quase 24 anos, 23 anos, e eu comecei lá no tempo onde no Brasil praticamente não se falava de zumbido, né? Eu fui fazer um curso, eu fiz a formação na TRT, que é a Terapia de Retreinamento do Zumbido e Hipersensibilidade Auditiva, assim que eu me formei na fonoaudiologia. Estava finalizando a psicologia, e aí fui para Londres, fiz o curso lá com o Reis, eu voltei e comecei já a atuar com zumbido. E aí o zumbido me pegou, né? A gente sabe que é meio que uma adição, né? A gente que trabalha com zumbido, a gente fica viciado nisso. Então, mestrado foi nessa área e eu aproveitei para juntar a parte da fono com a psico, no mestrado e no doutorado não foi diferente também do mesmo jeito. Então, a gente acaba vivendo para o zumbido. Olha, e aí eu trabalho na área de psico e de fono. E aí, então, acaba casando um pouco. Exatamente. Então, assim, eu acho que as três foram realmente mordidas, picadas pelo zumbido, porque
o nosso universo, a nossa vida gira em torno do zumbido, né? Eu vou me apresentar um pouquinho agora para os seguidores de vocês, né? Eu sou a Karina, eu sou fisioterapeuta. Então, assim, eu fiz meu mestrado e meu doutorado aqui na USP, estou entrando no pós-doc sempre na área de zumbido, né? Então, eu transito nessa área acadêmica. Eu tenho um consultório aqui em São Paulo, no bairro de Higienópolis, onde eu atendo presencial e teleconsulta para o Brasil inteiro e para pessoas que estão espalhadas no mundo aí, também em relação ao zumbido, né? E afins, plenitude auricular, mioclonias, enfim. E eu ministro aulas para pós-graduação, dou aula em congressos e também eu ministro cursos. Então, atenção, fisioterapeutas! Você que tem interesse em tratar, você se sente inseguro para avaliar e tratar um paciente com zumbido, né? Tem a minha agenda de cursos lá fixado aqui no meu perfil, no meu feed, onde eu vou ministrar vários cursos presenciais no Brasil inteiro e alguns cursos online também. Um deles que eu vou organizar aí com a minha querida amiga Ana. Então, para vocês profissionais que querem ter interesse em aprofundar mais sobre o assunto, sigam aqui meu perfil para vocês terem a agenda aí, sabendo a data, enfim, informações sobre essa questão toda. Eu já tive zumbido, para quem não sabe, eu tive zumbido há alguns anos atrás, acho que uns 6 anos. Eu tive zumbido e graças a Deus eu tive remissão total do zumbido. Mas assim, uma coisa que eu tinha certeza era, eu não vou dar palco para esse zumbido. Quando ele fez 6 meses, eu falei, eu acho que o zumbido vai continuar aqui, eu acho que ele não vai embora. E aí eu falei, quem vai ditar a regra sou eu. Ele não vai ditar o dia que eu vou ficar bem-humorado ou não, o dia que eu vou ficar triste ou não. Eu falei, você não vai ditar, você pode até ficar aqui, mas você não vai ditar muito o que você vai pegar de mim aí do meu dia a dia, né? Mas isso também depende muito da personalidade de cada um. Eu sou mais desse estilo, né? Então, assim, eu tive a oportunidade de sentir o que é ter um zumbido, né? Era um zumbido bilateral, pior à esquerda, tipo apito. Um belo dia eu acordei, era um zumbido metabólico. Para quem quer saber, era um zumbido metabólico. Fiz uma dieta rigorosa, controlei toda a parte de ansiedade e estresse e ele foi embora. E a última coisa, assim, é que eu tenho uma filha. Minha filha se chama Melissa e eu descobri, pesquisando assim, o que significa o nome da minha filha? Que na época eu nem olhei. O nome da minha filha significa abelha. Então, assim, o universo realmente conspirou para que eu entrasse nesse mundo aí do zumbido. Então, vamos agora começar a falar sobre o assunto da noite, né? Que é como parar de sofrer com o zumbido. Eu vou contextualizar um pouco antes, falando algumas informações para vocês. Primeira coisa, o zumbido é um sintoma, o zumbido não é uma doença, tá? E por ser um sintoma, ele tem inúmeras causas. Falam em centenas de causas relacionadas ao zumbido, tá? Existe um estudo americano muito importante, que ele é muito citado em vários congressos, onde é falado que 80% das pessoas que têm zumbido, elas não se incomodam com o sintoma. Não há sofrimento nessas pessoas. 20% apresentam algum tipo de incômodo. Procuram ajuda de profissionais. Sendo que desses 20%, 5% fica incapacitante. Eu já peguei casos de pessoas que pararam de trabalhar por causa do zumbido. Então, acho que a boa notícia é que a grande maioria vai conseguir ter um zumbido, mas, nem tchum para ele. Ele não vai fazer nenhum tipo de repercussão negativa na sua vida. Então, 20% é que vai ficar incomodado, tá? Outro ponto importante. Em relação à remissão total, que é o que a gente chama de cura, né? Que é o zumbido desaparecer. É possível? Absolutamente sim. O meu sumiu, acho que o da Ana, a Ana disse que já teve, o dela desapareceu. Você já teve zumbido, Lisiane? Já. Eu fui botar uma palmilha para corrigir pisada, fiquei 3 dias sem abrir a boca e com um zumbido bem forte. Olha só, aí ele desapareceu. Sim, desapareceu. Se eu estiver muito cansada, eu deitar na cama, eu consigo perceber um chiadinho, sim, em dias que eu tô muito cansada, mas também é aquela coisa que eu nem lembro, virei dormir. Fora isso, não Tá nos percebo. 80.
Eu tô nos 80%. 80, visual ali, Então, minha não é gente, nada. existem pessoas que a gente conhece, pacientes meus que tiveram remissão de zumbido. Então, é possível, é. Mas a porcentagem é alta? Não, não é alta. Se fala em 5 a 10, 15% das pessoas que têm zumbido, que o zumbido desaparece. A maioria vai ficar com o zumbido. Isto é, o zumbido vai ficar crônico, tá? Então, essa live foi justamente para ajudar as pessoas que sofrem, esses 20% que se incomodam com o zumbido, que tem incômodo, que tem algum tipo de repercussão na vida delas, tá? Então, fazendo esse briefing aqui, essa introdução, eu vou pedir para vocês duas, minhas convidadas, para falarem o seguinte. Então, assim, por que as pessoas sofrem com o zumbido? Ana, por que as pessoas sofrem por causa do zumbido? Eu gosto muito de dizer que elas aprendem a sofrer com o zumbido. Ninguém faz isso, obviamente, de uma maneira consciente. Ninguém vai acordar e vai dizer: hoje eu vou sofrer pelo meu zumbido porque eu não tenho mais nada para sofrer na minha vida. É o teu subconsciente que faz isso, né? E ele fica te puxando ali para aquele fundo do poço, sabe? Te puxando para aquela lama. E quando você sofre de zumbido, você tem o que a gente chama de tinnitus distress, né? Que é a coisa de você ter um sofrimento mesmo pelo zumbido. E aí, o que é que acontece no cérebro da pessoa que sofre pelo zumbido? A gente tem algumas estruturas que estão hiperresponsivas, a gente tem algumas estruturas que estão hiperativadas, por exemplo, o córtex pré-frontal, amígdala, a gente não tem amígdala na garganta, a gente tem amígdala no cérebro, certo? Eu gosto muito de falar isso. Por quê? Quando a gente olha, por exemplo, para uma barata, né, todo mundo quase tem medo ou um asco, um nojo de barata. Se você vê uma criança, se você vir uma criança olhando para uma barata, ela não vai ter medo, mas ela vai aprender que a mãe dela, por exemplo, né, que é o ser que pode tudo, tem medo de barata. Então, barata é um bicho que é para ela ter medo. Então, ela aprende a ter medo da barata. E isso também acontece com o teu zumbido, porque, por exemplo, por que você tem um ventilador que você usa para mascarar o seu zumbido e o barulho do ventilador não te deixa enlouquecido? Por que o barulho do teu carro, do teu ar-condicionado não faz isso com você? Então, algumas conexões no teu cérebro vão sendo feitas, principalmente com relação à amígdala, mas não só com ela, né? A gente não pode colocar toda a culpa em uma única estrutura. Mas quando essa amígdala está muito ativada, a gente tem aí uma resposta aversiva a esse som. Um outro exemplo que você deu, né? Combinando com o que você estava falando na nossa apresentação. Por exemplo, existem espalhadas pelo mundo inteiro algumas câmaras anecoicas, que são câmaras que são isoladas de sons de fora. Então, muitas pessoas quando entram, mais de 80%, não me vem agora a porcentagem correta do estudo, mais de 80% das pessoas escuta um zumbido. Escuta o barulho da sua circulação, escuta o ranger dos ossos, escuta a contração dos músculos. E para muitas pessoas isso, elas só conseguem passar um período de tempo muito curto, porque elas não escutavam aquilo e elas ficam extremamente perturbadas com aquilo. E isso acontece com a grande maioria. E aí coincide com a porcentagem que você falou no começo. A grande maioria vai ter e não vai ligar. Por quê? Porque provavelmente essa amígdala ou conexões com o sistema emocional da pessoa não foi feita. Então, ótimo. Você segue sua vida muito bem, obrigada. Muitas vezes só sabendo o que você tem, sabendo que se precisar você pode tratar a musculatura, pode tratar a audição, pode tratar a sua ansiedade, a sua depressão, que seja. Mas nem todo mundo sofre com isso. E do mesmo jeito que você aprendeu a olhar isso de uma maneira ruim, você pode desaprender a fazer isso. Uma coisa que eu acho interessante comentar é que grande parte dos zumbidos, das pessoas que têm zumbido, elas se habituam com os sintomas. Existe um termo chamado habituação. Eu vou dar um exemplo para vocês. Digamos que tem uma pessoa, isso já aconteceu comigo, de morar em frente a um aeroporto. Então, tem avião decolando, tem avião subindo e descendo o tempo inteiro com aquela turbina super estridente, alta.
Quando eu me mudei, eu sentia muita dificuldade de me adaptar àquilo. Com o passar dos anos, o que que acontecia? Eu estava lá estudando, trabalhando em casa, eu simplesmente não percebia o barulho do avião. E às vezes uma visita que vinha até mim falava: nossa, como é que você aguenta isso? Eu falei: o quê? Nossa, eu nem percebi. Então, mesmo aquela barulheira toda, eu cheguei a me habituar. Então, o cérebro, ele é formado para se habituar. Por isso que a maioria das pessoas, elas não se incomodam com o zumbido, porque ocorre uma habituação. Eu vi uma pessoa aqui comentando a GNKT dizendo: eu nunca vi. Eu já vi inúmeras pessoas falando que tem zumbido e não se incomoda, pelo fato de eu só estudar isso e só conviver com pessoas e conversar com pessoas que têm zumbido. Então, eu acho que as meninas também concordam aqui que tem inúmeras pessoas que falam: não me incomoda. Se você sair perguntando na rua, em festa ou na família, você tem zumbido? Muita gente vai dizer que tem, vai dizer que não liga. Isso é a verdade, tá? Agora, por que que umas se habituam e outras não irão se habituar ao zumbido? Uma das questões principais é a associação negativa que a pessoa faz com o zumbido. Qual é a cara que a pessoa enxerga o zumbido? Quando a pessoa vai no meu consultório, muitas vezes eu peço para a pessoa me fazer um desenho ou me falar qual é a imagem que ela enxerga o zumbido. Algumas pessoas vão dizer: eu enxergo um monstro com 4 braços que vai me engolir. Outra pessoa fala: eu imagino um leão que vai me devorar. Quando você associa o zumbido a algo ruim, a algo negativo, a algo que vai te prejudicar, por exemplo, o seu cérebro, ele liga um alarme em que ele vai ficar focado no zumbido. E a sua percepção do zumbido vai aumentar. Uma das formas de parar de sofrer com zumbido é a habituação. Como é que se habitua? Você não associar o zumbido a algo perigoso, a algo que te traga medo, a algo ruim. Eu vou dar mais um exemplo. Imagina que vocês estão dentro de uma cozinha fechada, vocês não têm para onde sair. E começa a vazar cheiro de gás de cozinha. Gás de cozinha representa o quê? Quando a gente sente perigo, explosão, vou me ferir, eu vou morrer, alguma coisa ruim vai acontecer. Vocês pegam o telefone e ligam pro técnico e falam: eu preciso de ajuda porque o gás está escapando, eu não estou conseguindo arrumar. E ele fala assim: daqui a 1 hora eu chego. Nesta 1 hora, vocês vão simplesmente esquecer o cheiro do gás ou vocês vão sentir ele o tempo inteiro ainda mais forte? Porque vocês estão focados e porque vocês estão associando o cheiro de gás a algo perigoso, a algo ruim. Vocês com certeza não vão parar de sentir o cheiro de gás e vai até mesmo sentir mais forte, porque é associado a algo negativo, a algo perigoso. Ao contrário, se você coloca aquele perfume tipo chicletão da Chanel, por exemplo, que gruda, aí você vai para um casamento, vai para a igreja, depois vai para uma festa, fica até 4 da manhã nessa festa. Vocês ficam sentindo o cheiro do perfume subindo aqui no seu nariz até 4 da manhã? Não, não fica sentindo aquele cheiro do perfume. Simplesmente você tá lá curtindo. Aí eu pergunto: por que o cheiro do perfume vocês pararam de perceber se é o mesmo nariz? Porque vocês não associam o perfume a algo ruim. Mas o perfume tá lá. Se alguém te abraçar, ela vai sentir o cheiro do perfume em você. Vocês entenderam isso? Isso é fundamental. Isso é a pedra fundamental para realmente parar de sofrer com um zumbido. É se vocês associam a algo ruim. E o segundo ponto é se vocês ficam focados só na cura. Quem fica focado na cura entra em ansiedade, em frustração e fica muito focado, obsessivo com o sintoma. O seu cérebro vai ligar o alarme e não vai parar esse alarme. Isso. E esse zumbido dificilmente vai melhorar. Isso. Liz, o que você gostaria de comentar em relação a esses primeiros comentários meus e da Ana? O que você poderia complementar como psicóloga? Olha, eu acho só uma coisa para a gente lembrar quando falar de habituação, que a habituação aqui a gente não está dizendo habituação, se acostume com ele.
A habituação neural é a capacidade do cérebro de parar de dar atenção, de dar foco, de dar luz para estímulos que são entendidos como neutros, como não importantes. Então, o que a gente fala quando fala habituação é de transformar, que foi exatamente perfeito que as meninas disseram, de a gente transformar o significado do zumbido para você. E aí você vai parar o seu cérebro vai parar de processar intensamente aquela informação e aí automaticamente essa informação vai perder o foco. É que nem uma memória. Eu falo que nosso cérebro nada se esquece, nada some. Só que a gente às vezes abre as gavetinhas, coloca lá dentro, fecha a gaveta e não abre nunca mais. Então isso pode acontecer com uma memória antiga que a gente tem, com uma dor, que a gente vai abrir a gavetinha de vez em quando, porque alguma situação vai lembrar daquilo ali, vai abrir aquela gaveta, mas eu não vou mais sentir da mesma forma. Por quê? Porque eu já não tenho mais alimentado esse caminho neural, eu não tenho mais aquela hiperexcitação que a Ana falou do córtex auditivo, do córtex, né, do pré-frontal, da amígdala, do gírio cingulado, que estão aí envolvidos na produção e na manutenção do zumbido. Então, o significado e o foco são duas coisas realmente que eu acho que têm total e completa obrigatoriedade de serem tratados em todo mundo que tem um zumbido incômodo. Caso contrário, muito provavelmente a gente não consegue ter sucesso no tratamento. Tem um comentário aqui do Vitor BSB, ele comentou aqui, ó, minha mãe tem zumbido e não se incomoda. Gente, é muita gente que não se incomoda. Quem se incomoda, ela faz uma associação negativa. Ela faz uma associação relacionada a medos, a prejudicar a sua vida. Então, essa associação, ela pode ser quebrada. Ai, Karina, como? Uma das formas, por exemplo, eu tentei quebrar na hora que eu percebi meu zumbido, né? Mas o que eu falava para mim mesma? Se eu não conseguir sozinha, para quem que eu vou pedir ajuda? Para o psicólogo na área de terapia cognitiva comportamental, que é a área da Liz, e que trabalha e tem experiência com zumbido, para me ajudar a sair dessa teia toda que eu acabei criando e relacionando o zumbido a algo negativo. Ana, existe algum exercício específico para parar de sofrer do zumbido? A gente escuta isso todos os dias, né? Essa pergunta é isso todos os dias. Karina, eu sei que você escuta, eu escuto também. Me fala um exercício, me diz um exercício. Eu costumo dizer que sim e que não. Primeiro, porque obviamente vai depender da causa do teu zumbido. Se o teu zumbido é de origem muscular, somatosensorial, existem exercícios específicos, mas a gente nunca pode se ater a um único exercício, porque existem protocolos onde a gente vai galgando, né, os objetivos que a gente vai querendo atingir. E aí, toda semana, toda sessão, a depender do paciente para paciente, você vai conseguindo isso. Existe alguns exercícios que fazem o sofrimento do zumbido parar? Existem. Eu, particularmente, uso muito mindfulness para zumbido, Karina sabe disso. Acho que Lizzy também. A gente já fez live junta, né, Lizzy? Faz um tempinho já. Mas existem exercícios que a pessoa faz e que depois que ela faz, ela diz, eu não estou escutando. Ele diminuiu muito. Então, isso é real. Alguns exercícios, assim como você sabe disso, você faz especificamente no músculo, quando é aquele músculo, você faz o exercício naquele músculo, ele diminui. Mas a gente precisa ir exatamente na dor do paciente. Daí a importância da gente saber a causa. Daí a importância da gente saber atuar assim no máximo possível, na minha opinião, na minha visão, de técnicas juntas para poder a gente conseguir, obviamente, de técnicas que funcionem, né? Não é chá, não é gota, não é nada disso, mas que a gente consiga aí abarcar esse paciente de uma maneira certeira. Então, não existe um único exercício para zumbido, mas existem protocolos, sim, que trazem exercícios específicos extremamente interessantes. Ô, Liz, me fale um pouco sobre o perfil de personalidade das pessoas que sofrem com o zumbido. Existem alguns estudos publicados sobre isso, e eu participei recentemente de uma banca de mestrado em que a aluna citou também sobre... ela fez uma pesquisa também, dentro da pesquisa dela, em relação a essa parte da personalidade, que tem muito a ver com neuroticismo, por exemplo, que tem a ver com pessoas que são mais preocupadas,
são pessoas que são mais introvertidas, por exemplo. São pessoas que tendem a ter mais medos em relação às coisas. Eu sempre falo para os meus pacientes que sofrem com o zumbido, uma coisa que eu pergunto assim para eles, né? Quando eles falam, eu sofro muito, eu me sinto desesperada, angustiada com o zumbido. A primeira pergunta que eu faço é: como é você no seu dia a dia em relação aos seus outros problemas? Na hora a pessoa fala, eu fico desesperada com outros problemas, eu fico ansiosa, eu fico deprimida quando eu tenho um problema. Então, gente, não é o zumbido em si, é a forma que a pessoa lida com as coisas da vida. Só que hoje tem o zumbido. Só que para e pensa como é que você lida com seus problemas no trabalho. Como você lida com seus problemas nos relacionamentos. Faz essa reflexão. Porque, lógico, por vocês estarem muito sofridos com o zumbido, a gente quer colocar sempre o zumbido culpado de tudo. Mas não funciona assim. Na verdade, o zumbido é o que está acontecendo hoje na vida de vocês. Então, vocês estão sofridos com o zumbido porque é o que tem hoje. Mas olhem para trás e olhem como vocês lidam com tudo. Então, aí é que eu olho e que eu falo, acho que chega um momento de mudar esse comportamento interno. Porque a forma de encarar o zumbido ou qualquer outra coisa vai modificar. Liz, fala um pouquinho sobre isso, por favor. O neuroticismo é uma característica de personalidade. Todos nós temos algumas, ou né, uma característica predominante de personalidade. E o neuroticista, ele tem essa característica de ser muito mais preocupado com as questões em geral, e principalmente as questões de saúde. Aí eu pergunto para vocês, imagina alguém que está preocupado com as questões de saúde, qualquer dor ou qualquer evento diferente, o tamanho da atenção que a pessoa vai dispensar para aquilo ali. A tendência é que a gente comece a circular ao redor daquilo. Então, se eu perceber um nódulo na minha mama e eu tiver uma personalidade neuroticista, eu já vou achar que é alguma coisa muito grave, eu vou parar minha vida, no outro dia eu não consigo trabalhar, e eu fico muito preocupado, aquilo não sai da minha cabeça, o que vai acabando por aumentar a ansiedade, obviamente, porque eu estou achando que tem algo muito grave. É um perfil de personalidade que tem uma tendência a ser mais negativo em relação à vida, em relação às coisas. Então, a gente observa isso nos pacientes, em muitos pacientes de zumbido. E a gente repara muito, eu não sei se vocês reparam isso no consultório também. Todos nós somos controladores, eu sei que ninguém foge dessa. Mas, normalmente, os pacientes de zumbido, eles têm um perfil mais controlador e o zumbido tira o controle deles. Então, é o que mais apavora a ideia de que eu não tenho controle sobre isso e eu não consigo apertar um botão. E uma outra característica que me veio muito forte, porque eu já atendi 2 pacientes e eles me verbalizaram isso, é um certo perfeccionismo. E os 2 falaram, eu sou perfeccionista. Eu também é uma característica que eu vejo muito no consultório relacionado a zumbido. Não sei também se é uma coisa que vocês observam no dia a dia de vocês, mas é uma coisa razoavelmente frequente, para mim, pelo menos. Imagina uma pessoa que é perfeccionista com uma mancha na camisa branca dela. O zumbido seria essa mancha, não é, Ana? Isso. E assim, eu observo muito que são pessoas muito rígidas. Com o outro e consigo, principalmente, pessoas com uma mente muito inflexível, né? São pessoas que a gente não consegue ter essa fluidez de pensamento, de olhar e dizer isso aqui é possível mudar, isso aqui eu posso me adaptar. E aí me lembra o que você falou antes, Lizzy, da gente falar de adaptação. Porque quando a gente fala isso no zumbido, muita gente confunde achando que é você se acostumar com o zumbido. E acostumar é um processo extremamente passivo, é você sentar e cruzar os braços. Você se adaptar, não. Você se adaptar, você aceitar, é você dizer onde é que eu posso melhorar. Como é que eu posso fazer da minha vida com o zumbido uma vida boa, uma vida de qualidade? Onde é que eu posso aqui tentar mudar esse volume, tentar mudar esse incômodo, tentar mudar o jeito que eu olho para a coisa? Porque eu acho que aí é que mora, sabe? Como se diz no popular mesmo, o pulo do gato, o X da questão. Muitas vezes o zumbido não vai embora. Quantas vezes no consultório a gente vê zumbido que não vai embora? Mas isso não quer dizer que sua vida vai ficar ruim, vai ficar sem sentido. E que você
vai perder sempre o controle para ele. Pelo contrário, é possível que você tenha algum ou muito. Vai variar de mente para mente, obviamente. Perfeito. Para a gente ser mais objetiva, a gente tentar ajudar de uma forma mais concreta as pessoas que estão aqui, né? A live justamente é para isso, para a gente ajudar de uma forma bastante concreta. Então, eu vou pedir algumas orientações bem objetivas para cada um de vocês. Eu vou dar duas. Então, você que está sofrendo, você já tem zumbido por um tempo e você, por si só, você não está conseguindo melhorar em relação a esse sofrimento. Então, eu aconselharia procurar uma psicóloga na área de terapia cognitiva comportamental e de preferência que tenha conhecimento na área de zumbido. Com ela discutir se é necessária também a atuação, um tratamento em conjunto com o psiquiatra, tá? Muitas vezes isso realmente vai ajudar na parte química do seu cérebro para que as coisas sejam facilitadas e não tenham um processo muito mais longo do que poderia ser. E o terceiro ponto seria a prática de mindfulness. Prática de mindfulness é um estilo de vida, não é simplesmente só colocar uma meditação e começar a meditar, porque existem várias perninhas do mindfulness, né? Que a gente muda o nosso estilo de vida, a gente muda muito o nosso olhar em relação à vida e, consequentemente, em relação ao zumbido, né? Porque às vezes o zumbido está nos engolindo. E com a terapia e com o mindfulness, a gente percebe que a vida ela vai ficando maior do que o zumbido, porque as coisas começam a fazer sentido e o zumbido fica pequenininho. Então, a minha dica foi terapia cognitiva comportamental, psiquiatra, caso você discuta com o seu psicólogo a necessidade, e práticas de mindfulness, né? Que tem profissionais como a Ana, eu, a Alice, que a gente tem a formação para poder passar para vocês essas práticas. Ana, pensando aí naquela semana que foi muito legal, que você orientava muito bem seus pacientes, coloque aí 4 dicas objetivas para a pessoa que está sofrendo com zumbido. Primeira, procurar a causa. Primeira magna de todas, a dica mãe. Procura a causa do teu zumbido. Não adianta exercício de fechar a orelha, de abrir boca, de mandíbula para frente, se o teu zumbido for auditivo, não tiver nada a ver com musculatura, por exemplo, né? Que a gente faz tão bem e que Karina faz aí há alguns anos tão maravilhosamente bem. Segunda dica, investigue a sua audição até esgotar. Porque as pessoas chegam para mim, eu tenho certeza que chegam para vocês também. Eu já fiz tudo, uma audiometria e uma imitanciometria, e acabou, 2 exames. Tem vários para poder investigar a tua audição e muitas vezes, em mais de 90% dos casos, segundo alguns estudos, o zumbido ele é de fundo auditivo. Não só isso, mas ele é de fundo auditivo. A terceira dica, faça exercícios de respiração. Exercícios de respiração são uma arma gratuita, extremamente rica para pessoas que têm zumbido, principalmente se o teu zumbido tiver um fundo emocional. Não só para esses, mas principalmente para um zumbido de fundo emocional. E eu acho que a quarta dica é, pelo amor de Deus, mas marca uma consulta com alguma de nós, porque você está perdendo seu tempo, a verdade é essa, tá certo? Porque você vai procurando no Google bobeira, besteira, gastando dinheiro à toa, ao invés de ir numa coisa que é certeira. Então, pelo amor de Deus, tem vergonha. Ana, passe aqui pra gente, para os nossos seguidores, esse exercício de respiração. Eu gosto muito de suspiro fisiológico. Suspiro fisiológico é um exercício que ele tem uma ação no sistema nervoso autônomo da gente, na parte parasimpática, salvo engano. Que é uma parte do sistema nervoso autônomo que pouquíssimas drogas, ou nenhuma, se eu estiver enganada, me corrige, tá, Lise? Ou nenhuma tem ação sobre ele. Então, como é que é suspiro fisiológico? Rápido, prático, ligeiro. Você inspira em 80%, inspira em 20% e libera tudo. Por exemplo. Acabou. Isso faz você voltar para si,
faz você ter controle sobre si, diminui o teu hormônio do estresse, melhora os hormônios que te trazem sensação de bem-estar, fazem com que você se desconecte daquilo que está te trazendo desconforto ou desespero. E o Zumbido traz muito isso. A gente teve resultados incríveis no último desafio 1%, que a gente vai lançar de novo em breve. E foi incrível, assim, foram 7 dias onde as pessoas saíram de um Zumbido 8 para um Zumbido 2. Ótimo. Foi muito incrível. Lizzy, quais seriam as suas orientações e dicas objetivas que você poderia passar? Atividade física. Quem acompanha sabe que eu vou sempre falar desses quesitos. Hoje eu acho que tem 3 coisas que um profissional de saúde jamais, seja lá onde você for, médico do que for, que ele não pode deixar de observar, psicólogo que você for, ele vai ter que observar. Então, se você pratica a atividade física não é só para o corpo, ela é para a mente, ela libera uma química no cérebro, que é muito interessante para todos nós, lembrando que existe uma hiperativação lá no cérebro de quem tem zumbido de algumas regiões. Essa atividade física pode ajudar a gente a reduzir o incômodo com zumbido. A gente já tem pesquisas comprovando isso. Segunda coisa, alimentação. E aí eu abro um parênteses aqui para você avaliar a questão metabólica. E a metabólica entra glicose, colesterol, hormônios tiroidianos, vitaminas como a vitamina B12, a vitamina D. Então tem um olhar aguçado para isso também, porque muitas vezes é aí que reside alguma complicação, tá? A glicose eu acho que é uma das coisas, a glicemia alterada é uma das coisas talvez mais frequentes hoje em dia, e é alvo de estudos dentro da neurologia, enfim, como realmente algo que a gente tem que ficar muito alerta. E a orelha e açúcar se amam e se odeiam. Então, muito cuidado com isso, porque isso pode ser um fator de zumbido. Então, a tua alimentação adequada e atividade física já vão resolver isso aí pra gente. Então, já é um meio caminho andado. Ótimo. O terceiro, que eu diria que eu acho que ninguém pode deixar, nenhum profissional pode deixar de observar, é a questão do sono. Tá? Do que a gente tem de produção química, de faxina do cérebro, que acontece enquanto a gente dorme, um bom sono, só vai ter no sono. Eu não vou produzir isso, mesmo se eu vou dormir de dia para compensar. Não é o mesmo sono. A gente tem um ciclo de sono e de vigília que precisa ser respeitado. Então, se o seu sono não está legal, muito provavelmente você vai ter piora do zumbido no outro dia. Vocês sabem disso melhor do que eu. Então, uma noite mal dormida, no outro dia o zumbido tem uma tendência a ser mais intenso, mais incômodo, mais forte. Então, observe o sono. Muitas vezes as alterações de sono dentro da psicologia, a gente trabalha com isso, estão ligadas à higiene do sono. Então, a higiene do sono é outra coisa que a gente, assim, bate muito. A história de começar a desligar as luzes da casa, não ter luz branca, aquele esquema todo de tratar o sono como algo realmente importante e se preparar para ele. E a minha quarta dica, eu vou pular a parte emocional porque a Karina falou, porque essa com certeza realmente, né, precisa, mas a minha quarta dica seria você ter em mente que não existe um tratamento único para todos os zumbidos. Então, o que o fulano fez talvez não seja a solução para o seu. E que muitas vezes você vai precisar de múltiplos tratamentos para dar conta de melhorar o seu zumbido. Porque muitas vezes a gente tem múltiplas causas. É bastante comum ou muito frequente que a gente tenha pacientes cujo zumbido tem origem de diversas causas, de múltiplas causas. E aí a gente vai lançar a mão de estratégias diferentes dependendo da necessidade. E estratégias que vão ser diferentes dependendo de cada caso, de cada questão. Então, vi algumas pessoas colocando a questão do aparelho auditivo, eu uso e não melhorei. Às vezes não é só a perda de audição que está envolvida no zumbido. Às vezes a gente tem a perda de audição e não tem zumbido porque não tem essa hiperativação do córtex. A gente não fez essa circuitaria, não ativou essa circuitaria. Como quem tem zumbido tem essa circuitaria ativada. Então, cada caso precisa de uma avaliação específica. A gente não tem nenhuma fórmula mágica. Isso que a gente está colocando são coisas que a gente sabe na ciência que tem uma relação e que se você observar e você cuidar, podem te ajudar. Mas não é uma fórmula mágica para todo mundo, tá? Isso não vai ter. Se você observar na internet, eles vão te oferecer a fórmula mágica que vai resolver todos os zumbidos, corra, tá? Porque isso não é real, não funciona assim. Essa mágica a gente não tem como oferecer. Muito bom.
para dar uma atenção aqui para o pessoal que está ao vivo, eu vou começar a ler de baixo para cima. Então, eu vou daqui de baixo, tá? E vou passando aí para a gente ver algumas perguntas, alguns comentários. São 9h44. Tem algum problema? Meninas, vocês já jantaram? Tem algum problema a gente passar um pouquinho das 10 horas? Não tem problema? Ninguém vai virar abóbora aqui, não, né? Não. Então, ótimo. Ó, gente, ó. Primeira coisa, aqui em cima, do lado esquerdo, aqui, não sei, esquerdo, acho que é esquerdo, aqui, ó. Pra quem não me segue, ou não segue a Ana, ou não segue a Alice, clica aqui em cima, tem a página de todo mundo. Segue, porque a gente sempre fala de zumbido. As três são zumbidólogas, carteirinha, as três. A gente só fala de zumbido. Então, segue a gente pra gente poder ajudar vocês de alguma forma. E pra quem a gente responder as perguntas, as dúvidas, manda coração aqui. A gente adora afeto. Porque, olha, hoje o pessoal tá azedo, viu? Eu vi cada comentário aqui que foi só porrada. A gente tá aqui pra ajudar vocês viram com cada porrada que eu vou te contar. Vamos fazer um negócio mais de amor aqui, paz e amor, gente, pelo amor de Deus. Então, vamos lá. Teve um comentário aqui, deixa eu ver, que eu vou falar antes, né? Que foi feito pelo Zezé José Henrique. Ele falou procurar psicólogo, procurar psiquiatra, mas o mais importante seria otorrinolaringologista em primeiro lugar, né? Ó, Zezé, a gente está falando aqui de parte emocional, de sofrimento. O otorrino, ele é o primeiro que tem que ser. Eu já estou em outra fase. Por isso que ninguém comentou, porque é básico. Não tem como a pessoa ter zumbido e não passar com o médico otorrino. O que a gente está falando aqui é em relação a sofrimento, tá? Então, sofrimento é psicólogo, psiquiatra, mindfulness, é isso. Beleza? Só para ficar claro. Então, vamos lá. Deixa eu descer aqui. O meu zumbido varia muito. A Eliane Dionísio. O meu zumbido varia muito. Às vezes é um chiado, às vezes é um cigarro ou apito. Por quê? Eliane, às vezes esse tipo de coisa acontece porque pode ter um componente muscular, viu? Então, a componente muscular, ele varia muito o tipo de frequência. Um dia tá de um jeito. Às vezes a pessoa fala, às vezes tá no lado direito. Às vezes tá no lado esquerdo. Às vezes tá nos dois e muda a frequência. Então, investiga. Além do otorrino, procura também um fisioterapeuta especializado. Perguntas aqui. Magnésio, zinco, B12 em relação com o zumbido? Sim, tem. Veja com o seu médico. Se tiver baixo, repõe, porque muitas vezes pode melhorar sim, tá? Eu faço terapia. Deixa eu ver mais aqui. Gente, eu vou só subir, senão não vai dar para atender todo mundo. Rose, obrigada por me ajudar. Em pouco tempo já nem ouço o meu zumbido. Ai, minha querida, beijo. Deixa eu subir aqui. Vamos lá. Ó, tem um fã-clube da Liz, fã-clube da Ana. Rola até o pessoal aqui elogiando as duas, falando. Eu trato com elas. Então, zinco, sim. Dicas para dormir, quando o zumbido incomoda. Vou dar uma dica, vocês dão outras, tá bom? Gente, usar aplicativo de celular. Vou dar uma dica. Eu uso um que eu gosto, que é o Better Sleep. Better Sleep. É um dos que eu acho muito bacana. Tem ruído de chuva, de mar. Vocês podem utilizar isso. Vocês podem utilizar o ventilador, o ar-condicionado. Porque ele provoca esses ruídos que não deixa tão silencioso o ambiente. Ana, mais uma dica. Por incrível que pareça, fazer uma oração. A oração, ela tem um efeito sobre o cérebro da gente extremamente interessante, muito parecido com alguns remédios utilizados por alguns psiquiatras, muito parecido com o efeito de alguns psicotrópicos. Faz uma oração daquelas bem feitas, não é assim, ai, Senhor, obrigada, amém, tchau. Não, não é essa oração, é aquela oração, sabe, que você se entrega. Isso tem um efeito muito grande sobre o teu cérebro e com certeza vai ajudar. Eu? Eu não tô vendo. Desculpa que eu não tô vendo. Eu fiquei agora, será que eu posso falar? Eu posso dar dica de fazer respiração. Então, a respiração que a Ana falou, a respiração do quadrado que a gente puxa, aquela respiração que a gente puxa lá pelo nariz, segura no abdômen. O segurar faz uma coisa muito interessante, ela faz com que a gente troque, a gente mude
a quantidade de oxigênio que está na musculatura, porque a gente entra em sistema de luta e fuga, a gente está brigando, porque o zumbido é aquela coisa ameaçadora, e aí eu começo a ouvir, eu já vejo que eu não vou dormir, aí já vai me dando uma irritação, eu vou aumentando a ansiedade. Então, a respiração, quando ela dá essa, puxa lá no abdômen, segura um pouquinho, faz essa troca, ativa o sistema parasimpático, órgãos começam a funcionar melhor, eu deixo a minha musculatura relaxar. E aí eu solto pela boca, sempre soltando mais devagar do que o que eu puxei. Então, é uma dica que eu dou e acho que dá para fazer de luz apagada, dá para fazer sem incomodar o vizinho, né? O marido, a esposa, e pode funcionar muito, muito bem. Existem alguns profissionais na psicologia e psiquiatria que dizem que se a gente fizer uso da respiração, a gente não tem crises de pânico. Você vê o poder da respiração. Perfeito. Então, para esses estudiosos, se a gente soubesse usar a respiração adequadamente, a gente nem sequer teria síndrome do pânico. Enfim. Liz, deixa eu te dizer, Karina ficou muda e você não está enxergando a gente, então estamos aqui Não. com algumas dificuldades sensoriais. Minha sugestão, Karina está dizendo, leiam as perguntas. Vou dizer Vamos lá, aqui, vamos vou tentar. ler, tá certo? Para a gente continuar. Enquanto ela tenta resolver aí a questão. Tá muito engraçado. Uma que não vê e a outra que não escuta. Vamos lá, gente. Vou aqui assumir a live da Karina, certo? Deixa eu ver. Parabéns, doutora. Todos falam do problema, mas ninguém fala que para Deus nada é impossível. Perfeito. Por isso eu gosto muito de falar sobre isso também, porque a oração, embora tenha todo o lado espiritual, obviamente que eu acredito, sei que as meninas também, ela também tem um lado físico, e isso é muito importante. Yoga ajuda, existem muitos estudos que trazem, né, Liz, esse benefício que a yoga faz. E isso é real, gente. Embora não vá servir para todo mundo, né, Liz? Que eu acho que é aquela coisa que você falou. Nada é para todo mundo, né? Mas para muitas pessoas que se dão bem com a yoga tem alguns benefícios da respiração, que a gente já utiliza demais a yoga. Você tem muita consciência de você mesmo, você tem um conhecimento grande do seu corpo e você trabalha muito alongamento. Então, você ajuda na parte muscular também. Então, recomendo. Perfeito. Karina tá falando aqui, ó. O aplicativo que ela recomenda se chama Better Sleep. É um aplicativo, eu acho que ele é gratuito, tá certo? Se esse não for gratuito, tem outros aplicativos gratuitos de ruído branco, tem alguns de algumas marcas de aparelhos auditivos. A gente não está sendo patrocinado nessa live, então procurem lá, ruído branco, na loja de aplicativo de vocês, porque eles podem auxiliar. Tem uns que eu gosto muito que você faz uma mesclagem de barulho de chuva junto com barulho de oceano. E aí essa mesclagem às vezes é muito interessante para quem, eu, por exemplo, não gosto de ruído branco. Eu fico maluca com ruído branco. Então, se eu colocar ruído branco, para mim é furado, eu não durmo. Liz tá dizendo também não, né, Liz? Deus me livre. Pois é. Nossa, não consigo. Eu sou dos sons mais graves, eu gosto de ruído marrom, eu gosto de avião. Tem um aplicativo que eu gosto bastante que tem esses sons mais graves, por isso que eu gosto dele, que chama Rain Rain, chuva em inglês, Rain Rain. Eu uso bastante também, é gratuito, eu não sei quem é que produz ele, eu não tenho nenhum patrocínio deles, tá? É de graça, então... Tô falando de coração, né, Liz? Como usuária, né? Numa boa. E desses de misturar, tem um que chama Atmosphere, com PH, Atmosfere com PH. E também dá para combinar os sons, aí dá para você criar os sons, também é gratuito e também não sei quem criou, não sei, não tem nenhuma ligação com nada de nenhum deles. Perfeito. A Rose tá dizendo aqui, boa noite, tenho zumbido há mais de 20 anos. Eita, Rose, faz tempo, né? Mas agora sofro com a cervical. Pode estar relacionado a esse problema? Seria uma pergunta bem para Karina, ela vai dizer aí escrito bem lindo, mas eu tenho certeza que ela vai dizer sim, Rose, pode estar relacionado com esse problema, tá certo? Eu vou colocar aqui, procura Karine, Rose, porque com certeza ela vai ser a pessoa mais gabaritada para poder te atender nesse sentido, certo? A Ariane Silva está perguntando, meu zumbido começou, por incrível que pareça, quando tive um problema na coluna. Pode estar ligado? Principalmente se for na coluna cervical, certo? E às vezes a gente já tem um problema prévio de ATM, e aí a cervical termina respondendo, né, Liz? E aí a gente tem aí uma salada que vai
acontecendo. Exato, perfeito. Teve alguma pessoa que perguntou sobre atividade física e zumbido. O que é que se faz diante de um zumbido que piora numa atividade física? Olha, eu costumo dizer, o preço por não fazer uma atividade física é muito maior do que o preço de fazer atividade física e o teu zumbido aparecer. Esse zumbido de atividade física que piora pode me remete assim a alguma coisa circulatória e também de origem muscular. Eu começaria a investigação por aí. E você, Lise? Mesma coisa, circulatório e muscular. Pode dar uma olhada por aí, tá? E não deixe de fazer atividade física em função disso, né? Lembra que ele vai aumentar, mas ele vai baixar. Quando ele aumenta em função de um alimento, normalmente, que é um evento que eu tomei, ou uma bebida alcoólica que eu tomei, ou enfim, né? E para quem tem sensibilidade, eu sei que bebida alcoólica não é para todo mundo que dá aumenta, às vezes é muito pelo contrário. Enfim, mas a atividade física também, da mesma forma, ele vai baixar, tá? Lise, Fiquem lê aí um tranquilos. pouquinho, querida. Eu estava buscando aqui os antigos, e aí eu vi que você já tinha chegado lá. Deixa eu subir um pouco mais. Eu tenho medo, sou nervosa e não consigo dormir. Sou muito preocupada, Josi. Eu sugiro você buscar um psiquiatra, um psicólogo e começar a tratar essa questão da tua preocupação, da ansiedade, dessa agitação, porque a gente tem assim, uma relação muito íntima do sistema límbico lá no cérebro, que é o sistema emocional, com a nossa via auditiva. Todo e qualquer som que entrar na minha orelha vai ativar o sistema límbico, porque é ele que vai classificar. Então, aquele som que me lembra o meu casamento, ou que me lembra um grande amor, ou que lembra aquele pé na bunda que eu tomei que foi extremamente sofrido e tal. Toda vez que ele tocar, ele vai ativar essas memórias emocionais e vai fazer esse link. Mesmo aqueles sons que são neutros, o sistema emocional vai lá e diz: olha, é neutro, não fede, não cheira, nem escuto, fica aqui no pano de fundo. O ventilador, o ar-condicionado, eu trabalho com eles e não me atrapalha. Mas o sistema emocional, ele tem essa ligação, aliás, com todos os órgãos sensoriais. E ele faz um caminho inverso. Então, quando você ativa ele de forma positiva, a tendência é você perceber estímulos positivos. E quando você ativa ele de forma negativa, a tendência é você ficar mais ligado em estímulos auditivos, visuais, olfativos, cheiros, negativos também. É por isso que dizem, uma mente positiva, uma vida melhor, nesse sentido, e aqui não vai a positividade tóxica, por favor, tá? Mas assim que, claro, por quê? Porque eu ativo o meu sistema para buscar as coisas que são similares a ele. Então, trabalhar esse lado emocional, ele é muito, muito importante. No Mindfulness, Ana pode confirmar para mim, no primeiro início de Mindfulness, a gente pergunta para o paciente, por que o zumbido, por que você entende que o zumbido veio para te ensinar o quê? Para te dizer o quê? E então é um pouco disso, às vezes ele vem para nos parar e fazer a gente reavaliar algumas coisas que já são antigas, que não são recentes, e às vezes a nossa questão emocional não é recente, é antiga, mas eu sempre falo que o corpo é cumulativo, né? As manchas que a gente tem na pele não é de um sol que a gente toma, são de sol de muitos e muitos anos, e aí em algum momento aparece a mancha na pele. É a mesma coisa com a nossa questão auditiva, e muitas vezes é esse o processo do zumbido também, e o emocional pode estar ligado a isso. Exato. Eu acho muito interessante essa questão do emocional. Eu faço muito isso, né? Embora eu não seja psicóloga, eu costumo dizer, né, no SOS Zumbido, que é o programa que eu tenho online, que a gente toca na ansiedade, mas a gente não trata ela. Porque aí, obviamente, você vai precisar fazer com um psicólogo, com um psiquiatra. Mas a gente passa um toque por ela. Porque às vezes a gente faz a terapia e você vai concordar, eu creio, Lise, que às vezes tem tantas questões a serem trabalhadas nesse paciente, né? A gente fala normalmente de pacientes um pouco mais velhos, não necessariamente idosos, mas adultos jovens, e tem muitas questões para serem trabalhadas, e às vezes, para quem tem zumbido, isso demora um pouco, e para quem tem zumbido tem um pouco de pressa, né? Se vocês concordarem comigo, me falem. Se eu estiver falando besteira, me falem, tá certo? Mas eu vejo muito isso, que as pessoas têm zumbido, me dá um exercício, me ajuda, por favor, me salva, né? Eu até digo, olha, quem salva não sou eu não, é Jesus. Mas tem muito que a gente fazer, seja online, seja presencial, seja gravado, como é o SOS, seja de outras maneiras. Então, tem muita ajuda. Eu acho que essa live é para vocês entenderem
que você pode achar coisas gratuitas, como é o caso dos aplicativos que foram falados. Obviamente, você pode achar coisas pagas. Obviamente, nem todas vão ser baratas, algumas vão ser caras, alguns, como aparelho aditivo, vão custar quase que uma moto, mas que podem te ajudar se for bem indicado para o teu caso. E aí eu, obviamente, falo do meu caso, que eu consegui compilar essas técnicas nesse programa que a gente consegue unir para pessoas aí no mundo todo. Tem sido lindo a melhora das pessoas, mesmo jeito que Lizzy consegue os resultados dela de uma maneira tão linda, que eu já vi pessoas falando maravilhas do trabalho dela. Não estou falando isso porque eu estou na frente dela, né? Como já falei, já fiz live com Lizzy, a gente já trocou muita figurinha. Karina, da mesma maneira. Então, tenham esperança, porque de fato isso é possível e você não precisa sofrer com o zumbido. O sofrimento é uma escolha. A dor do zumbido, ela acontece para você, mas você escolhe se você faz sofrer com ela ou não. Liz. Eu sempre gosto de lembrar o seguinte, que a gente tem tratamentos, dificilmente a gente faz um tratamento isolado. A gente tenta juntar técnicas, né, para poder atender. Aquilo que eu falo, zumbido às vezes são múltiplas causas, então a gente vai lá dar uma olhadinha no exame de sangue. Não sou médica, não estou aqui receitando nada, mas a gente dá uma olhada, indica, conversa com o médico que está tratando, né, esse paciente para ver se precisa de uma reposição. Lembrando que a parte vitamínica afeta o emocional, tá? Então, o que eu estou falando aqui é pela parte neural do processo, porque mexe no cérebro. B12, por exemplo, é uma vitamina que trabalha nos nervos, né? Lá dentro do cérebro. Então, ela é super, super importante. E para o zumbido, ela também pode ser extremamente importante quando a gente tem deficiência. Então, essas múltiplas, muitas vezes, a associação, assim, de algumas estratégias é o que leva a gente ao sucesso, né? Do que a gente, às vezes, o paciente diz, não, vou fazer só isso agora, só isso agora. E às vezes que a gente precisa de um tratamento um pouco mais combinado, um pouco mais ampliado. Né? Ana, Exatamente. Lizzy, tem uma diga pergunta aí. aqui, tem uma colocação aqui. Posso ler ou a Pois, gente já vai encerrar? eu acho que a gente encerra depois desse. Karina está pedindo para a gente encerrar. Mais uma pergunta. Tem uma, eu não sei nem se é pergunta ou colocação aqui, mas eu, enfim, da Gi, como eu tenho esse zumbido que vem e vai, quando surgiu a vacina do Covid, eu por acaso vi no YouTube pessoas relatando que tomaram a vacina e começou o zumbido, eu me apavorei e não tomei a vacina. Era um comentário. Achei que era uma pergunta. Então, Pessoal, a gente, vamos enfim, encerrar, Karina, por hoje, tá certo? Vamos marcar uma próxima com som, né, Lizzy, com imagem. por favor. Porque eu tô com uma sem imagem e outra sem som e graças a Deus eu tô com tudo, imagem com som, mas vamos lá. Beijo enorme, gente, obrigada por terem participado. Karina, obrigada por ter nos chamado. Beijo, Karina, beijo, Lizzy. Beijo para todos. Obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.